janeiro de 1959, Montes Urais, União Soviética. Uma barraca rasgada de dentro para fora, sem sapatos, sem casacos e temperaturas de menos 40 graus. 9 jovens universitários experientes, treinados, preparados, fugiram de algo tão aterrorizante que preferiram enfrentar o frio mortal a passar mais um segundo dentro daquela tenda. Infelizmente, nenhum sobreviveu, e o governo soviético fechou o caso em 3 meses e classificou os arquivos e disse ao mundo: foi uma força da natureza, mas o que eles encontraram naqueles corpos não tinha nada de natural. Eu sou o Felipe e hoje você vai descobrir o caso que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. O caso que ficou conhecido como Incidente do Passo de Dyatlov. Para entender o que aconteceu, primeiro a gente precisa conhecer quem eram essas pessoas. Igor Dyatlov, 23 anos, estudante de engenharia e líder do grupo. Um cara que vivia para as montanhas, tinha feito expedições impossíveis antes. Seus amigos diziam que ele era o tipo de pessoa que nunca entrava em pânico. Com ele, mais 8 companheiros, estudantes do Instituto Politécnico dos Urais. Todos experientes, todos fisicamente preparados, e 2 deles eram mulheres, Zinaida e Ludmila. Em 23 de janeiro de 1959, eles partiram de Sverdlovsk, a cidade que hoje se chama Yekaterinburg. O objetivo era cruzar os Montes Urais até o pico do Monte Altorten, a 300 km, uma rota classificada como Grau 3, a mais difícil possível naquela época. Eles tinham equipamentos, tinham experiência e também tinham diários e tinham câmeras. Antes de ir, Igor prometeu ao clube esportivo da universidade que mandaria um telegrama assim que chegasse ao seu destino. E esse telegrama, infelizmente, nunca chegou. E um dos 10 integrantes, Yuri Yudin, teve que voltar no 5º dia por causa de uma dor no joelho. Décadas depois, ele disse que aquela dor salvou a sua vida. Ele foi o único sobrevivente, porque foi o único que saiu antes. O combinado era que o grupo chegaria de volta por volta do dia 20 de fevereiro. O dia 20 passou e nenhuma notícia. A família de Igor foi ao clube esportivo e ninguém sabia de nada. Em 26 de fevereiro, 6 dias depois, uma equipe de busca finalmente chegou ao passo. E o que eles encontraram não fazia o menor sentido. A barraca estava lá, parcialmente coberta de neve, porém vazia. Por dentro tudo estava organizado, botas enfileiradas, roupas dobradas, comida cortada num prato como se alguém fosse jantar a qualquer momento. Os diários, as câmeras, eles tinham deixado tudo para trás, voluntariamente. A barraca tinha sido cortada de dentro para fora com uma faca, como se eles estivessem desesperados para sair, mas a saída normal, o zíper, não fosse rápida o suficiente. Seguindo as pegadas na neve, a equipe de busca caminhou mais de 1 quilômetro morro abaixo e encontrou os primeiros corpos de Yuri e do outro Yuri Krivonischenko, embaixo de um cedro enorme, descalço, sem casaco, com as mãos queimadas, como se estivessem tentando acender uma fogueira e no desespero colocaram as mãos diretamente no fogo. No dia seguinte, mais 3 corpos foram encontrados espalhados pela neve, entre eles o próprio Igor Dyatlov, deitado de costa, olhando para o céu, como se tivesse caído enquanto ainda tentava voltar para a barraca. 5 corpos, mas o grupo eram de 9. Os outros 4 só seriam encontrados em maio, quando a neve simplesmente derreteu. Estavam enterrados a 4 metros de profundidade numa ravina. E aqui é aonde o caso deixa de ser uma tragédia e vira um pesadelo. Os 4 corpos da ravina tinham ferimentos que o médico legista não sabiam como explicar. O Nikolai teve uma fratura severa no crânio do tipo que você leva algo quando algo pesado cai sobre a sua cabeça, mas em um hematoma na pele, como se a força tivesse vindo de dentro. E Ludmila, fraturas nas costelas tão violentas que os peritos compararam com o impacto de uma colisão de carro em alta velocidade. Mas a pele intacta, sem marcas externas. E então veio um detalhe que fez o mundo inteiro ficar sem dormir. Ludmila estava sem a língua, sem os olhos e sem partes do lábio. E o tecido facial. A explicação oficial, decomposição. Animais, mas os outros corpos encontrados no mesmo lugar, ao mesmo tempo, estavam intactos. E tem mais. Quando os investigadores analisaram as roupas, encontraram traços de radiação em algumas peças. Nível baixo, mas detectável. E testemunhas da região relataram ter visto naquela noite de fevereiro esferas de luzes laranja no céu sobre os Montes Urais.
Isso não é invenção, isso está nos relatórios oficiais soviéticos. O investigador responsável pelo caso, Lev Ivanov, declarou anos depois que havia evidências de fenômenos desconhecidos e que foi pressionado a fechar o caso rapidamente. Os arquivos foram classificados, as famílias foram silenciadas e o caso foi encerrado com uma conclusão que explica absolutamente nada. Força esmagadora da natureza desconhecida. Bom, diversas teorias foram surgindo e a gente vai falar de alguma delas. A primeira teoria teria sido uma avalanche. Em 2019, o governo russo reabriu o caso e em 2021, cientistas suíços da Universidade de Lausanne e Zurique publicaram um estudo na revista científica Nature sugerindo que uma avalanche de placa poderiam explicar as lesões. A ideia é que horas depois de montarem a barraca, uma placa de neve se soltou do topo, silenciosamente, sem sinais visuais claros, e deslizou sobre ele quando dormiu. Isso explicaria estruturas internas violentas sem marcas externas. O problema? A inclinação do terreno era menor do que o mínimo considerado necessário para uma avalanche. E a equipe de resgate não encontrou nenhuma evidência de neve deslocada. Nenhum próprio professor que liderou o estudo admitiu. É improvável. Mas não encontramos uma explicação melhor. A segunda teoria seria testes militares secretos. Os Montes Urais naquela época eram uma região de intensa atividade militar soviética. 2 anos antes tinha ocorrido o desastre de Kishinev, um dos maiores acidentes nucleares da história que a União Soviética tentou esconder do mundo. A teoria diz que o grupo teria se aproximado sem querer da zona de teste de armas, possivelmente de armas de infração, que causou um pânico e desorientação extrema em humanos. Isso explica a fuga em pânico e as lesões físicas sem causa aparente, e as esferas de luzes no céu. A terceira teoria seria uma infração natural, menos sensacionalista, mas igualmente perturbadora em certas condições de vento. Nos desfiladeiros montanhosos é possível gerar ondas de infração frequências abaixo do que o ouvido humano detecta, mas que o corpo sente. O efeito? Pânico irracional, sensação de perseguição, alucinações, desorientação extrema, o que parece ter acontecido. A quarta teoria, o povo Mansi. A montanha onde o grupo acampou tem um nome de língua indígena, Kalot Siakv, Montanha da Morte. O povo Mansi nativo da região considerava aquele lugar sagrado e proibido. Teriam eles atacado os invasores? Bom, os investigadores descartaram, não havia rastro de outros humanos na neve, além dos próprios integrantes do grupo. O que realmente sabemos? 9 pessoas experientes, em pânico total, fugindo de algo na escuridão. 3 morreram com lesões que deveriam ter sido fatais instantaneamente, mas continuaram se movendo. Alguns doaram suas próprias roupas para os companheiros antes de morrer, e o governo de um dos países mais poderosos do mundo fechou o caso sem resposta. Sabe o que é mais perturbador nesse caso? Simplesmente os diários. Na última entrada escrita antes da morte, o dia 1º de fevereiro de 1959, o humor do grupo era ótimo. Eles até criaram um jornalzinho de brincadeira chamado O Diário de Otorten, com piadas, histórias do grupo, planos para o futuro. Eram jovens apaixonados pela vida, pela aventura. E naquela mesma noite, algo os fez cortar a barraca por dentro e correr para a escuridão, sem sapatos, sem casaco, sem nada, para morrer em uma das regiões mais frias e remotas do planeta. O que foi esse algo? 66 anos depois, ainda não sabemos. Yuri Yudin, o único que voltou antes, viveu até 2013, carregando esse peso. Até o fim da sua vida, ele dizia: eu preciso saber o que aconteceu com os meus amigos. E infelizmente ele morreu sem saber. E o Passo da Montanha, que deu a vida de 9 jovens, hoje carrega para sempre um nome líder que não voltou. Passo de Dyatlov, uma homenagem e uma pergunta que nunca foi respondida. Esse foi o incidente do Passo de Dyatlov. Se você chegou até aqui, você exatamente é o tipo de pessoa que esse canal foi feito para você. Deixa o like, e isso aqui ajuda muito o canal a crescer e trazer mais casos como esse. Se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem um novo mistério esperando por você aqui. E me conta aqui nos comentários qual teoria você acredita: avalanche, testes militares ou algo que a gente ainda nem consegue imaginar. Eu leio todos os comentários, nos vemos no próximo caso.